Shalom, queridos. Graça e paz, glória a Deus. Vamos aí ao nosso dia de estudos, neste dia que é o dia 24 de dezembro. Dia de estudos número 207, véspera da data de Natal. Natal que nós já divulgamos, já falamos e já sabemos que não caracteriza, sim, o nascimento de Jesus, mas isto pouco importa. O mais importante é que você possa celebrar o amor de Cristo, a paz de Cristo, a reconciliação do Senhor na sua vida e no seio da sua família. Então, queridos, nesse dia 24, você sabe, como sempre, nós teremos 3 novos vídeos, novas leituras, novos estudos, para assim abençoar a sua vida. Vamos terminar e concluir o primeiro capítulo do livro de Lucas. Nós já falamos há 2 dias atrás, quando aconteceu de Zacarias, ainda na sua velhice, e sua esposa Isabel poderem engravidar de João Batista. Falamos ontem que 6 meses após a gravidez de Isabel, Maria aceitou o desafio e também ficou grávida do Senhor Jesus. Com base nessas informações, você já pode tirar uma conclusão, considerando o calendário judaico, que o mês de Abib, mais 6 meses, mais 9 meses, Jesus jamais poderia ter nascido em 25 de dezembro. Mas o que importa é que você aprenda da palavra de Deus e com certeza esta palavra seja suficiente para mudar a sua vida, edificar a sua vida e fazer com que você cada dia mais cresça na presença do Senhor. Amém? Fica ligado aí. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Vamos então, queridos, ao nosso segundo estudo desse dia 24, véspera de Natal, que está aí na tua Bíblia, na nossa Bíblia, no livro de Ezequiel. 2 capítulos nós vamos estudar hoje, os capítulos 35 e 36. Olha só o que diz o capítulo 35 de Ezequiel. E vem a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, põe o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e a minha mão estarei contra ti, estenderei contra ti, e te converterei em desolação e espanto. As tuas cidades assolarei, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Porquanto guardaste inimizade perpétua, e os filhos de Israel espalhaste pelo poder da espada, no tempo da sua aflição, e no tempo de extremo mal. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que para sangue te preparei, e o sangue te perseguirá, pois o sangue não aborreceste, o sangue te perseguirá. E farei ao monte Seir um assolamento extremo, e exterminarei dele o que passar por ele, e o que voltar por ele. E encherei os seus montes dos seus mortos em tuas colinas, em teus vales e em todos os teus rios cairão mortos à espada. Eu te porei em desolações perpétuas, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. E sabereis assim que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: as 2 nações e as 2 terras serão minhas, e tomarei posse delas, sendo que ali está o Senhor. Portanto vivo eu, diz o Senhor Deus, que farei conforme a tua ira, e conforme a tua inveja com que procedeste por causa das tuas inimizades contra eles. E me farei conhecido entre eles quando te julgar. E saberás que eu, Senhor, ouvi as tuas injúrias, que proferiste contra os montes de Israel,
dizendo: destruídos estão, a nós nos foram entregues para que os devoremos. E vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes contra mim as vossas palavras. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando se regozijar toda a terra, eu te farei uma desolação. Como te alegraste sobre a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e toda o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: ouvi a palavra do Senhor, montes de Israel. Assim diz o Senhor Deus: porquanto o inimigo disse contra vós: também as alturas eternas serão nossa herança. Profetiza, portanto, e dize: assim diz o Senhor Deus, porquanto vos tendes assolado e devorado de todas as partes, para que fossem feitos herança dos outros gentios, andastes em lábios paroleiros e infâmia do povo. Portanto, ó montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio para o restante dos gentios que lhes estão em redor. Por isso assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra outros gentios e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra por herança, com toda a alegria de seu coração e com desprezo de alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e às colinas, e aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que em meu zelo e em meu furor falei, porquanto levastes o opróbrio dos gentios sobre vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão em vosso redor levem a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque perto estão para vir. Eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. E farei multiplicar sobre vós, homens, a toda a casa de Israel, a toda ela, e as cidades serão habitadas e edificados os lugares em ruínas. Multiplicarei sobre vós homens e animais, e serão multiplicados e frutificarão, e farei com que sejais habitados como antigamente, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e saberão que eu sou o Senhor. E farei andar homens sobre vós, o meu povo de Israel, e te possuirão e lhes será por herança, e nunca mais matará os seus filhos. Assim diz o Senhor Deus: porquanto tem dito de vós: tu és uma terra devoradora de homens, e és uma terra que mata os filhos das suas nações. Portanto, não devorarás mais os homens, e nunca mais matarás os filhos das tuas nações, diz o Senhor Deus. E nunca mais te farei ouvir a afronta dos gentios, nem levarás mais o vitupério dos povos, porque não destruirás mais a tua nação, diz o Senhor Deus. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, habitando ainda em sua terra a casa de Israel, contaminaram-na com os seus caminhos e com as suas obras. Como a imundície de uma mulher em sua separação, tal foi o seu caminho diante de mim. E derramei a minha ira sobre eles pelos sangues que derramaram sobre a terra, porque com os seus ídolos eles a contaminaram. E os espalhei entre os gentios
e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme as suas obras, eu o julguei. E quando chegaram os gentios para onde foram, profanaram meu santo nome, porque diziam deles: estes são povo do Senhor, que da sua terra saíram. Mas eu os poupei por amor ao meu santo nome, o qual a casa de Israel havia profanado entre os pagãos para onde foi. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não faço isto por respeito a vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, o qual profanastes vós entre as nações para onde fostes. E santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual vós profanastes no meio deles. E conhecerão quais gentios que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre os gentios e vos recolherei de todas as terras, e vos trarei para a vossa própria terra. Quando então aspergirei sobre vós água pura, e ficareis limpos de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos limparei. Também vos darei um novo coração, e porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei também o meu espírito dentro de vós, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas leis e as observeis. E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei sobre vós fome. Multiplicarei deste modo o fruto das árvores e o fruto dos campos, para que nunca mais recebais entre os gentios o opróbrio da fome. E vos lembrareis então dos vossos maus caminhos e das vossas obras que não foram boas, e vos envergonhareis de vós mesmos por suas iniquidades e por suas abominações. Não faço por amor de vós, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos das suas iniquidades, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, farei também com que sejam habitadas as cidades e os lugares assolados sejam edificados. E a terra assolada será lavrada em lugar de permanecer assolada aos olhos de todos os que passavam, os quais disseram: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e estas cidades desertas e assoladas e arruinadas, fortalecidas estão. E os gentios que foram deixados em seus arredores saberão que eu edifiquei as cidades derrubadas e plantei as que estavam assoladas. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o Senhor Deus, ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, para os fazer isto: multiplicar-lhe-ei os homens como a um rebanho, como as ovelhas santificadas, como as ovelhas de Jerusalém em suas festas solenes, assim as cidades desertas ficarão cheias de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, queridos. Aqui Deus mostra mais uma vez a sua misericórdia, o que Ele tem feito pelo homem, pela humanidade, pelo seu povo, não pelo nosso merecimento, mas pela sua misericórdia e principalmente pelo zelo ao seu nome, porque Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la, e Ele cumpre. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus abençoe. Vem mais um estudo aí do livro de Isaías.